você, um grande abraço. Estamos de volta aqui na programação para trazer mais detalhes e informações do futebol nesta edição do Canal Esportes. Hoje teremos a presença aqui no estúdio mais uma vez do Matheus Guimarães, ele que vai comentar ao meu lado pela próxima meia hora sobre as coisas do futebol de Alagoas, o andamento desta quarta rodada neste final de semana e a Copa do Nordeste também no domingo, com o CRB recebendo a equipe do Fortaleza. Tudo isso e muito mais nós vamos saber a partir de agora com a participação dos técnicos e também com as informações mais atualizadas do esporte, neste que é o espaço mais democrático e irreverente do futebol de Alagoas. Está no ar pela sua TV Mar, mais um Canal Esportes. É isso aí, vamos lá juntos. Matheus Guimarães, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com você, meu amigo? Senta aí um pouquinho, rapaz. Que bom tê-lo aqui mais uma vez para trazer as informações e comentários sobre esse momento atual do futebol de Alagoas. Matheus, a quarta rodada no meio de semana trouxe algumas surpresas. O empate do CSE aqui em Maceió. E eu não diria que foi tanta surpresa assim, mas a forma como o Asa jogou foi uma vitória indiscutível, né, em cima do CSA. Em nenhum momento o CSA apresentou condições de igualar as questões dentro de campo com a equipe do Asa para poder reagir na partida. Você acompanhou esses dois momentos nesse início de quarta rodada. O encerramento dessa quarta rodada será no final de semana. Mas até agora, o que é que você pode passar para o torcedor daquilo que você viu desta quarta rodada iniciada no meio de semana? Bom dia. Bom dia, Vilão. Bom dia a toda a nossa audiência. Por torcedor azulino, o que eu posso passar é que vocês tenham um pouco de preocupação com esse elenco que tem o CSA no dia de hoje. Até o momento, o CSA não contratou novas peças. As que estão no plantel, na minha opinião, não são ideais para uma disputa de Série C, que é o grande objetivo do CSA nesse ano de 2024. Precisa reforçar, para mim, na minha opinião, em todos os setores, defesa, meio-campo e ataque. E taticamente, o time do Marcelo Cabo se mostra a cada rodada um time muito limitado. Já no CRB jogou com um time reserva e também mostra essas preocupações. Acredito que em várias posições o CRB precisa trazer peças de reposição, porque alguns dos setores do campo, o que a gente viu contra o CSE, também traz um pouquinho de preocupação para a disputa da Série B. É importante quando se coloca essa preocupação no CSA, e a própria diretoria tem adotado algumas medidas, né, para evitar uma reação mais negativa do torcedor. O torcedor do CSA está chateado, tem pressionado bastante. A organizada do CSA, né, que tem hoje uma influência, assim como em outros clubes do futebol brasileiro, muito grande nas decisões políticas, na vida política do CSA, já marcando reunião, querendo cobrança, exigindo esclarecimentos. Então, essa situação que nós estamos vendo traz para nós um clima de muito alerta, de incerteza de fato no CSA, não é isso, Matheus? Exatamente, de incerteza e também de tensão, porque agora, se os resultados já estavam sendo cobrados com muita rapidez, cada rodada tem que sair resultados positivos, com essa sequência de resultados negativos, fica mais tenso o ambiente no clube, ou o ambiente de preparação durante a semana fica aquele ar um pouco mais de preocupação. Então, tudo isso reflete negativamente dentro do campo. Não é legal você ter um ambiente desse, não é legal você ter um ambiente de cobrança. A torcida foi lá cobrar os diretores, Alarcon, o Marlon estavam em reunião. Então, fica tudo mais difícil de se trabalhar e, obviamente, o resultado lá na frente acaba sendo um pouco atrapalhado por esse tipo de cobrança e de pressão. Agora, é claro que nesse trabalho que nós estamos acompanhando para a sequência da quarta rodada, teremos alguns jogos interessantes durante esse período de carnaval. E que, principalmente, a condição que nós vemos aqui no meio de semana deixa para nós um retrato muito grande. E por incrível que pareça, Matheus, não sei se você também pensa dessa mesma maneira, mas o jogo mais fácil que o CRB teve no Campeonato Alagoano foi o clássico contra o CSA. O CRB só encontrou dificuldades. O CRB venceu o Penedense, mas naquela conta do chá 1-0, venceu o Muricy também na conta do chá 1-0 e empatou com o CSE, dos 4 jogos que fez até aqui, quebrando esse 100% de aproveitamento. É de fato uma condição para que o CRB possa, no decorrer do Campeonato Alagoano, tentar reavaliar essa estratégia de colocar uma equipe mista, um time alternativo para a disputa do campeonato estadual, para não correr riscos diante de um crescimento das equipes do interior do estado, por exemplo? Eu
Eu acredito que o CRB colocou essa equipe alternativa muito mais pela posição que ele se colocou, de conforto ali, naquele momento estava com 9 pontos, muito distante do segundo colocado, vai ter, na verdade, esse confronto contra o Fortaleza no domingo. Então foi uma situação específica. Obviamente, as equipes do interior não estão para brincadeira e concordo plenamente com você, Viderlan. O CRB teve partidas muito mais complicadas contra a Penedense, Muricy também no estádio Repelé foi uma partida complicadíssima, e contra o CSA foi um jogo que parecia que o CRB estava ali no automático, não parecia que o CRB se esforçava tanto para ganhar o seu rival. Foi, naquele momento, já um sinal de alerta para o CSA que acabou piorando. Não acredito que o CRB vá deixar o Alagoano de lado, botar sempre a equipe alternativa. Acho que foi mais uma condição que o CRB se deu ao luxo devido a esse jogo contra o Fortaleza. É certo uma coisa, viu? A vida do CSA, e voltando aqui essa questão de CSA e Campeonato Alagoano, o CSA tem um sério risco de ter um roteiro parecido com o do ano passado e não alcançar uma classificação para a semifinal, se não mudar a sua postura, não mudar o comportamento na competição. Exatamente, a gente conversava inclusive ontem no Bola Quente sobre isso. O CSA vai ter uma sequência muito difícil. O CSA, por exemplo, pega o Muricy, que na minha opinião é o time que está mais jogando bola dos times do interior. Vai pegar na última rodada do CSE, o CSE que pode chegar na última rodada com chances claríssimas de ir para a segunda fase do Campeonato Alagoano. E o que mais preocupa é que a gente não vê uma reação do CSA dentro de campo. Dentro de campo a gente não vê mudanças táticas, a gente não vê outro tipo de postura. Pelo contrário, na última partida contra o Asa, parecia que o CSA tinha chegado no maior nível de time apático que a gente viu durante esse ano. Então é preocupante demais, pode voltar a ter aquele roteiro e vai ter que correr atrás de uma Copa Alagoas, porque pode ficar novamente de fora de uma Copa do Brasil na próxima temporada. Isso é verdade, né? Matheus Guimarães aqui conversando conosco, integrante do Timaço da Gazeta, né? Tem feito um trabalho para os veículos da organização Arnaldo de Melo também, e aqui no canal Esportes, debatendo comigo, tá certo, sobre essas questões relacionadas ao Campeonato Alagoano com jogos neste final de semana. Agora fazendo um raio-x dessas partidas do final de semana, no sábado e no domingo de Carnaval, Matheus. A começar com o duelo entre Coruripe e Muricy. O Coruripe também, assim como o Penedense e como o Cruzeiro, não vive um quadro tão confortável na competição. Mas o Muricy vem jogando bem, e você disse agora há pouco que o Muricy é o melhor time em termos de atuação em relação às equipes do interior do estado. Também concordo com você, tá? Tá jogando muita bola a equipe do Alisson Dantas. O que esperar desse duelo de Coruripe e Muricy, Matheus? O Coruripe vem com comando novo, né? O Romeu vai assumir, vai ser a primeira partida de volta ao clube do Hulk praiano, e o Muricy vem embalado, vem aí melhorando seu desempenho, colocou 4-0 em cima do Dimensão Saúde. Obviamente, Dimensão Saúde não é uma grande equipe, mas fez o seu dever de casa o Muricy e vem com a confiança lá em cima. Eu acredito em mais uma boa partida do Muricy, o Muricy que mesmo quando joga fora de casa não toma conhecimento desses adversários, e um Coruripe que vem numa montagem de elenco troncha, teve que fazer peneira para contratar alguns jogadores, já dispensou aí uma boa parte desses jogadores selecionados, vem com o treinador novo, então tá tudo meio nebuloso lá pelas bandas do Hulk praiano. Acredito novamente no Muricy, que vem embalado e que jogando esse grande futebol, uma equipe fragilizada como a do Coruripe, deve vencer fora de casa. Sem dúvida, né? Deve ser realmente um jogo muito emocionante essa partida, e no domingo teremos outro jogo também muito emocionante, né? O jogo entre Cruzeiro de Arapiraca e Penedense. Esse sim, é o jogo que vale realmente, por conta do momento das duas equipes na parte de baixo. Vale sim acompanhar atentamente por conta dessa situação que os dois times passam no Campeonato Alagoano. É real a possibilidade de um deles figurar ali na Série B no ano que vem do Campeonato Alagoano. O que esperar desse jogo, Matheus? É o jogo dos desesperados, né? É o jogo que, infelizmente, são das equipes que se colocaram na pior situação possível. O Cruzeiro, depois de 2 temporadas muito boas na primeira divisão, subindo e fazendo um grande ano passado, Série D e tudo mais, faz um péssimo ano de 2024, uma bagunça em organização, reforços não chegam, uma troca de comando técnico não surte efeito, e o Penedense, que também subiu da segunda divisão, sendo campeão ano passado, chega com o elenco fragilizado, poucos reforços, apostando no trabalho do Gelson Marcelino, mas diferente do Cruzeiro, na Copa Alagoas o Penedense vem ganhando confiança pelo menos, não demonstra ser um grande time, mas vai ganhando confiança. Já o Cruzeiro está se quebrando no Campeonato Alagoano e também está se
se complicando na Copa Alagoas. É um jogo que muito provavelmente vai definir quem será o rebaixado desse ano. Vamos ver, né? Vamos ver toda essa movimentação depois do raio-x do Campeonato Alagoano. Agora trazer nessa sequência da programação Guilherme Nobre, ele que tem acompanhado os clubes do interior do estado, para poder também conversar com a gente nessa sua participação aqui no canal Esportes. Fala galera, final de semana está chegando, final de semana de carnaval, mas claro que vai ter bola rolando aqui em Alagoas. Não temos a realização da Copa Alagoas, que teve a sua rodada concluída no meio de semana, mas tem Campeonato Alagoano, 2 partidas movimentando o futebol do interior. No sábado, às 16 horas, tem o clássico alviverde entre Coruripe e Murici. A partida acontece no estádio Gerson Amaral e o Coruripe vai poder fazer a estreia do técnico Romeu Vieira. O Hulk, lembrando, ainda não venceu no campeonato estadual, enquanto o Murici, se vencer, ele reassume a 2ª posição, ultrapassando o Asa. No domingo, às 17 horas, tem Penedense e Cruzeiro de Arapiraca, lá no estádio Alfredo Ly, em Penedo. E são 2 equipes que ainda não venceram e que, curiosamente, estão nas 2 últimas posições na tabela de classificação. O Penedense é o penúltimo com 2 pontos, tem 2 empates em 3 jogos, e o Cruzeiro é o lanterna com nenhum ponto. Não perdeu todos os 3 jogos que disputou até aqui, mas se vencer ele já deixa a zona de rebaixamento para ver se faz um final de campeonato um pouco mais seguro para evitar a queda. Então, 2 jogos decisivos para quem não vai curtir o carnaval. Pode acompanhar esse bom futebol e, claro, na próxima semana a gente volta com mais informações e contar um pouco como foi esse final de semana no interior do estado. É isso, pessoal. Próxima semana eu volto com mais informações. Um forte abraço e tchau, tchau. Valeu, Guilherme. E aí? Importante dessa participação do Guilherme, dando esse raio-x dos clubes do interior do estado. Agora, é claro que sabemos que o campeonato ainda tem uma sequência, e para o CSA uma sequência muito difícil, né? A sequência do CSA no campeonato não vai ser uma sequência fácil. A sequência do Asa também, mas a vitória do Asa esse meio de semana sobre o CSA deu uma acalmada nos ânimos realmente em Arapiraca, como o Guilherme colocou, né? Vai dar uma acalmada e o Rodrigo Fonseca vai ter esse tempo para poder fazer os ajustes que são necessários no time do Asa, né, Matheus? Exatamente. O Rodrigo Fonseca, não só pela vitória, né? Muito se falava que vencer o importante, mas o Rodrigo conseguiu unir 2 coisas. Venceu e convenceu. O Asa fez uma grande partida, dominou o CSA de ponta a ponta, mudou taticamente a equipe se adaptou muito rápido, conseguiu desempenhar um grande futebol e hoje é uma equipe mais tranquilizada para o decorrer do campeonato do que o CSA. CSA, como você bem falou, Villan, tem uma sequência muito difícil. Pega um Murici, depois pega um Penedense que pode ainda estar brigando para não cair e depois, última rodada, fora contra o CSE lá no Juca Sampaio. Existe a indefinição se vai ter público ou não, mas mesmo assim vai ser uma partida difícil porque o CSE, vencendo uma partida, já chega na última rodada com chances reais de ser um dos classificados para a próxima fase. Então a vida do CSA não é fácil. Dando uma pausa no futebol local, Matheus, o torneio pré-olímpico, a seleção brasileira venceu com um gol no finalzinho a equipe da Venezuela. Nós temos imagens aí desse resultado, né, da seleção brasileira pré-olímpica, né, Emerson? Vamos soltar aí rapidinho para o pessoal em casa acompanhar. Imagens dessa partida em que o Brasil venceu a Venezuela e a decisão da vaga para os Jogos de Paris é contra a rival Argentina. Vai sair faísca nesse jogo, hein, Matheus? Vai sair faísca e até porque as 2 favoritas, Brasil e Argentina, não vêm desempenhando um grande futebol. O Brasil ontem estava empatando, tomou um gol da Venezuela que, por sorte, foi anulado e no finalzinho, já no apagar das luzes, o Guilherme Biro faz um gol milagroso na saia do goleiro e salva o Brasil, que muito provavelmente teria quase nenhuma chance se empatasse a partida. A Argentina da mesma forma, a Argentina estava perdendo o jogo por 3-2 até o último minuto dos acréscimos. No 6º minuto de acréscimo, a Argentina empatou o jogo em 3-3, então vai ser uma emoção gigante. Os maiores rivais sul-americanos na última partida decidindo para quem vai para a Olimpíada de Paris, então vai ser um jogaço, vai ser de fato aquele maior clássico sul-americano. Eu espero que dê canarinha, viu? Com os jogadores do Brasil, né? O PEC tá bem? Você tem acompanhado a competição? O PEC tá variando entre titular e reserva. Ontem jogou de titular, jogou bem, tava solto, dando até perdendo o Brasil, ele tava dando chapéu nos venezuelanos. Isso. O Brasil, em mão de obra, ele tem a melhor que tá disponível. Tem o melhor jogador sul-americano sub-23, na minha opinião, que é o Hendrick. Tem o John Kennedy, que decidiu Libertadores. O PEC, que foi um dos grandes responsáveis por livrar o Vasco do rebaixamento. Enquanto nas outras equipes, muita gente ainda fazendo base, muita gente que é reserva das suas equipes de natureza. Então o Brasil tem o melhor mão de obra, mas o trabalho do Ramon Menezes é muito fraco.
É muito fraco o Ramon mesmo como técnico, nossa senhora. A gente viu ele aqui no Série B como ele era fraco. Pois é, fraquinho. Mas aí a CBF tem essas escolhas que, sinceramente, não dá para que a gente possa, nessa questão, né, Matheus, trazer aqui com clareza quais são as razões, motivos, circunstâncias que são feitas essas escolhas, os critérios para essas escolhas. Vamos dar sequência. Olha o Marcelo Cabo no CSA depois do jogo contra o Asa, mas meu irmão saiu cuspindo fogo. Essa foi a verdade com o desempenho do CSA. Nada agradável o desempenho do CSA para o técnico azulino. Vamos acompanhar então a fala do Marcelo Cabo, falando também nesse momento com a imprensa sobre o planejamento dele para essa próxima sequência de jogos após o Carnaval. Vamos acompanhar. Nós vamos reverter, nós temos 3 jogos aí para reverter. Nós temos 9 pontos em disputa e a gente chega a 14. Hoje eu saí daqui consternado, muito indignado, chateado pelo nível da nossa atuação. Foi muito abaixo daquilo que a gente quer para o campeonato, daquilo que a gente quer para a temporada. E basta a mim agora detectar e tomar as providências cabíveis dentro da sequência da temporada. O Cleidson Silva, do Na Rede, ele pergunta se não seria o caso de colocar o time titular para a disputa também da Copa Lagoas. Falar agora de sequência de Copa Lagoas é uma coisa que a gente não tem como contextualizar agora, porque a gente acaba de ver uma derrota muito dolorosa. Amanhã na reapresentação a gente vai avaliar a sequência e agora a gente precisa ter foco total no campeonato estadual para que a gente possa obter essa classificação, depois ir à semifinal e à final. Dá para corrigir praticamente 2 semanas, porque o próximo jogo é dia 17, né, Carlos? Aqueles 10 dias, né? Jogamos no outro final de semana. Eu espero que esses 10 dias que eu tenha venha surtir um efeito maior do que surtiu hoje, né? A gente trabalhou bastante esses dias e não surtiu o efeito aquilo que a gente trabalhou. Então agora é o momento de verbalizar o nosso torcedor do que está acontecendo. Mas a partir de amanhã é silêncio e trabalho para que a gente possa reverter esse quadro, que é um quadro que a gente não contava nesse momento da competição, nesse período da competição. A gente está vivendo aí 2 derrotas seguidas depois de um início com 6 pontos. Então assim, a gente vai trabalhar bastante. Cabe a mim tomar as providências, trabalhar bastante, detectar o que aconteceu, potencializar esse grupo, para que a gente possa buscar uma importante vitória no próximo jogo. Inclusive, o Juninho Valor entrou no segundo tempo. Em relação ao próximo jogo, ele vai ficar no banco ou vai entrar de primeiro? Terminou o jogo, não temos meia hora, né? Então, o próximo jogo é daqui a 10 dias e a partir de amanhã eu vou avaliar para que a gente possa entender se ele vai começar o próximo jogo ou não. Essa pergunta aí é brincadeira, viu, amigo? Brincadeira. Você colocar para o técnico, depois de um jogo, se ele vai entrar de titular sem ter trabalhado, é aquele tipo de situação, né? O sujeito não se prepara para ir para a entrevista coletiva, faz a pergunta apenas para poder dizer, tô aqui, né? Fazer pergunta por perguntar não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, um pouquinho mais de preparação para o companheirinho que vai ali para a entrevista coletiva vale muito a pena para que você possa aproveitar essa oportunidade e extrair algo relevante para aquilo que realmente precisa, né? O público saber sobre essa questão do futebol de Alagoas e principalmente no ambiente do CSA, que é o assunto comentado. Bom, o que é que você achou dessa declaração do técnico Marcelo Cabo, Matheus? O Cabo dessa vez adotou outra fala. Ele vinha nas coletivas amenizando, abraçando os seus jogadores, mesmo com desempenho ruim, até mesmo agradecendo a direção em alguns momentos. Dessa vez ele foi muito realista. Saiu bem chateado, falou inclusive que foi a pior partida dele como treinador do CSA. Ele trouxe a realidade. O desempenho não foi bom, o time não agradou, ele precisa de fato reavaliar algumas situações para essa melhora e a melhor fala para mim dele foi: agora é silêncio e trabalho, que tem que ser a filosofia do CSA. A única coisa perigosa que ele falou foi prometer que vai reverter essa situação. A promessa, ela tem que ser verdadeira. O CSA tem muitos problemas, tem que resolver isso tem que trocar o pneu com o carro andando, então é muito perigoso você prometer isso para a torcida, porque depois você vai acabar sendo cobrado. E o presidente do CSA, Rafael Tenório, disse ao G1 que medidas serão tomadas, né, as providências serão tomadas e que o ciclo de contratações, pelo menos nesse momento, não vai ser feito. Ou seja, não vai encerrar, aliás, está encerrado, né, não vai fazer novas contratações. Com isso aí que tem no elenco, é difícil. Perigoso. É muito difícil. Com o que o CSA tem hoje no elenco,
fica difícil, presidente. Eu acho que o Rafael precisa reavaliar, até porque, pelo que se comenta, dinheiro não é problema no CSA, ou pelo menos para ele, em ordem pessoal, não é problema. E no momento em que ele assumiu o desafio de ser presidente do CSA, ele sabia que teria que buscar alternativas para fazer uma equipe forte. O torcedor do CSA não quis apenas um Rafael Tenório de volta pelo fato dele ser bonito, dele ser um cara bem sucedido. É pelo fato da história que ele disse e que participou, né, construiu, ajudou a construir uma história muito bonita do CSA. E ele garantiu que poderia repetir, inclusive. E agora o torcedor está cobrando isso. O torcedor do CSA está cobrando. Então, para o Rafael, eu diria que ele precisa reavaliar essa declaração que ele deu ao G1, dizendo que não irá fazer novas contratações. O CSA precisa urgentemente de contratações. Exatamente. E tem 2 ainda para se inscrever no Campeonato Alagoano. E são 2 que podem ser muito bem utilizadas. Caio Vitor foi embora, né? Alguns jogadores foram embora, né, Matheus? Então, exatamente. Assim, se alguns jogadores deixaram o elenco, com certeza tem carências, né, nos setores. Com certeza. Tinha antes deles saírem e agora que saem, fica pior ainda. E, inclusive, o CSA vai dispensando alguns atletas que, na minha opinião, podem ser muito bem utilizados por rivais de divisão ou até mesmo aqui do futebol alagoano. O Esquilo e o Caio Vitor, para mim, são 2 ótimos jogadores. Não entendi as dispensas. E muito cedo tudo que está acontecendo no CSA. O CSA demite treinador com 2 jogos, dispensa jogadores que atuaram por 4 partidas. É um planejamento aí do time do Rafael Tenório que vai sendo bem criticado e muitas vezes a gente não entende. No começo do ano, Marlon falou que ia trabalhar com um orçamento. Depois aparece um dinheiro para contratar Juninho Valora, Eduardo, o Wellington Carvalho. É tudo muito nebuloso lá no CT Gustavo Paiva. É importante colocar também que nessas questões de contratações, de chegadas, de saídas, nós não podemos aqui romantizar e dizer que o errado é o certo. Está errado o planejamento do CSA. Está muito errado o planejamento do CSA. Pressão por ausência de resultados positivos, de grandes apresentações. Pressão por si só já existe no CSA pela grandeza que tem. Agora, essas medidas tomadas e que para nós passam uma ideia de que são medidas intempestivas no calor da emoção, exatamente. Aí, pelo menos é essa a sensação que tem. Exatamente. Que as coisas são tomadas, as decisões no CSA, de forma assim, no calor da emoção. Perdeu um jogo, vamos mandar embora todo mundo. Circunstancial. Nossa Senhora. A cada rodada o CSA tem um planejamento diferente, até nas falas do próprio Cabo. O Cabo traz nas coletivas que a Copa Alagoas, no começo ele fala, a Copa Alagoas é título, a gente vai brigar por título. Aí perde pro CSE e fala, não, a Copa Alagoas está aqui pra gente rodar o elenco, pra eu ter essa oportunidade de ver os jogadores. Aí perde mais uma e fica arriscado no Campeonato Alagoano, volta a Copa Alagoas ser uma prioridade porque pode classificar para a Copa do Brasil. Então, até mesmo nas falas, a gente vai identificando que o planejamento do CSA é refeito a cada rodada que passa. É verdade, isso é muito verdade. Nós vamos agora falar do CRB, que vive um momento mais tranquilo. Mesmo com o empate no meio de semana, empatou com a equipe do CSE, com um time alternativo pelo placar de 1-1. O CRB também tem o Warner aí, né? Vamos trazer o Warner então para a gente fechar de uma vez o CSA. Vamos lá, antes de falar do CRB. Vamos lá. Bom, o presidente Rafael Tenório já disse, né, à imprensa que não vai mais contratar. O técnico Marcelo Cabo disse, após o jogo contra a equipe do Asa, que havendo necessidades de mudanças e algo que já está acontecendo, ele defende que pode haver também outras contratações. Não disse diretamente, mas deixou escapar, né, justamente isso, essa possibilidade. Eu acho que pode, enquanto tiver condições de contratar. Se tem 2 vagas ainda no Alagoano, CSA pode fazer as contratações e preencher. Mas tem vagas para outras competições durante o ano. O grande detalhe é que os resultados não estão vindo. CSA joga no próximo dia 17 no Campeonato Alagoano em Murici e joga na quarta-feira pela Copa Alagoas em Penedo, né, pela Copa Alagoas, repito. O grande detalhe também é que o time não está se afinando dentro de campo. Apesar das contratações que foram feitas, CSA perdeu 2 clássicos. Já liberou o Michel Custódio, que veio e nem sequer jogou, jogador de 23 anos. Né? Outro também, que foi o Caio Vitor, jogou 2 partidas, foi embora. Eles são da cota do técnico Rogério Correia, tá certo? Então, ficando apenas um lateral para completar o grupo, mas ainda continua no grupo, no elenco do CSA, ainda da cota do primeiro treinador. E a gente vai hoje buscar as informações do que aconteceu na reunião de ontem. Torcedores foram ontem, antes da reunião do presidente Rafael Tenório, foram ontem fazer cobrança
As lideranças foram recebidas por jogadores, pelo técnico Marcelo Cabo, lá no novo CT. Né? Foi feito, inclusive, um pacto, né? Um compromisso de que jogadores vão se doar mais, que o time vai jogar melhor nas próximas partidas do Campeonato Alagoano. E é isso que o torcedor deseja nas próximas partidas. Esse ambiente do CSA que nós vamos continuar debatendo na quarta-feira de cinzas, de volta com o Canal Esportes aqui na nossa programação. Vamos falar agora do CRB. O técnico Daniel Paulista, no pós-jogo contra o CSE, também já fez uma projeção daquilo que o CRB vai enfrentar no domingo, que é o duelo contra o Fortaleza, um dos mais fortes times da nossa região. Vamos acompanhar pela Copa do Nordeste agora esses preparativos do CRB com a fala do Daniel Paulista e a impressão que ele teve do desempenho da equipe alternativa no último meio de semana. Não, o CRB vai entrar, independente do adversário, independente do local, sempre para vencer. A gente sabe, respeita a força que vamos ter o adversário pela frente no domingo, mas jogando dentro de casa, o apoio do nosso torcedor, que apesar de ser um feriado prolongado de final de semana, a gente espera e conta com ele. O torcedor hoje, mesmo sendo um dia, num horário talvez complicado, compareceu, né, apoiou. E a gente está muito feliz com essa parceria, a gente espera que isso continue para a gente sempre buscar as vitórias e é isso que a gente vai fazer. Então, assim, agora é focar, descansar hoje, amanhã já tem novamente treinamento e o foco agora já mudou a chave, volta a ser a Copa do Nordeste e a gente vai ter aí Fortaleza e 13 na sequência. Daniel Paulista, você disse, e é verdade, isso é planejado para entrar essa equipe contra o CSE, mas você falar para os teus titulares, né? Que ninguém vai jogar, todo mundo quer jogar. E a informação, inclusive, que o Jorginho disse, não, eu quero estar na relação. Aí você tinha também que um esforço que fez o departamento, né, de registro do CRB conseguiu o Alejandro Dias, o argentino. De repente você não mexeu mais. Me parece que houve um problema das substituições, um erro de arbitragem, ou quem fica de quarto árbitro. Foi que houve, Daniel? Bom, infelizmente, né, a gente tem, lógico, sempre um planejamento, uma estratégia pré-montada. É lógico que essa estratégia ela pode se alterar de acordo com que o andamento da partida ela aconteça, mas claro que dentro de um planejamento a gente contava que seria um dia também para o Dias começar a ter alguns minutos, outros atletas também que pudessem, talvez até o próprio Jorginho jogar um pouco hoje também para continuar mantendo o ritmo, mas infelizmente houve um problema grave da arbitragem hoje, um erro muito difícil de entender, entendeu? Muito difícil de entender, porque nós temos 3 paradas para acontecer. E na segunda parada, nós iríamos fazer 2 substituições, que era o Cauã e, me recordo agora o outro, talvez foi o Falcão, que entrou também. E os 2 já estavam na beira do campo para serem efetuadas a troca, inclusive o quarto árbitro, com toda a documentação, levantou a placa para que as substituições acontecessem. Mas, infelizmente, o árbitro autorizou a cobrança da falta e a falta aconteceu. E aí se criou um problema, porque eu só teria mais uma parada. E o Cauã acabou ficando de fora. Foi aí que, na meu entendimento, houve o erro maior. Porque o quarto árbitro, junto com o delegado da partida, assumiram o compromisso comigo que o árbitro iria corrigir o seu erro e iria estar aberto para mais uma parada. Pois é, o que disse o Daniel Paulista. Matheus, na sua opinião, em relação a uma reclamação também sobre questões relacionadas à arbitragem e também essa sequência de partidas que o CRB vai enfrentar o Fortaleza? Falando primeiro desse momento da arbitragem no jogo, um pouco de ingenuidade do Daniel Paulista, né? Teve um erro de arbitragem, como ele falou, de fato, estavam ali na saída para serem substituídos o Falcão e o Cauã, entrou o primeiro jogador, autorizou a bola voltar e ele não autorizou a segunda entrada, mas foi ingênuo de acreditar que a arbitragem ia dar mais uma parada, abrir uma quarta parada fora da regra para ele colocar os jogadores de volta. Então, obviamente, não se deve dar a palavra para não fazer, mas o Daniel Paulista também, que já é um rodado da bola, não deveria ter acreditado nesse momento, mas não influenciou o resultado, na minha opinião. Falando sobre o planejamento dele para o jogo contra o Fortaleza, de fato, o CRB tem que entrar em casa para vencer de qualquer adversário, mesmo que seja mais difícil possível. O CRB começou bem fora de casa vencendo, se vence o Fortaleza e até um empate é aceitável, já fica numa posição confortável ali nesse início de Copa do Nordeste. Voltando o time titular,
preocupar. A expectativa é que o CRB mantenha a boa atuação, as boas atuações, na verdade, e consiga bater de frente grande equipe do Fortaleza. Mas nada é impossível. É verdade, isso nós estamos acompanhando atentamente também toda essa movimentação e vamos trazer mais detalhes do CRB agora aqui nessa sequência do Canal Esportes com você, Marcelo Rocha, o estrutura do Timaço, que chega agora com mais notícias do CRB. Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NET, e claro, e você, ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca. Virou a chave, tirou o chip. Não é campeonato alagoano, agora é Copa do Nordeste. Todas as atenções do CRB voltadas para o jogo contra o Fortaleza. Atenção, torcedor, o jogo acontece neste domingo de carnaval, às 16 horas, no estádio Repelé. Não teve como mudar. Aliás, a direção do CRB já disponibilizou os ingressos nos pontos tradicionais, R$ 10, R$ 20 e R$ 70. As arquibancadas baixas não serão abertas. Para quem é sócio, já tem a comodidade, vai direto para o estádio Repelé. Quem é da categoria as arquibancadas baixas, não tem problema, vai ver o jogo nas arquibancadas altas. Está tudo pronto, a logística do departamento de marketing do CRB para esse jogo, nesse domingo de carnaval. Hoje, sexta-feira, continuam os treinamentos no Ninho do Galo. Amanhã concentra para o jogo do domingo, 16 horas, como disse, Copa do Nordeste. Lembrando que o CRB lidera seu grupo. Começou vencendo a equipe do Itabaiana, jogando em Aracaju, e agora recebe o Fortaleza no estádio Repelé no próximo domingo. A formação da equipe do Daniel Paulista é a considerada titular. Ele poupou vários jogadores, inclusive o time todo titular no jogo contra o CSE. Ele botou outra equipe em campo pelo Campeonato Alagoano. Significa dizer que esse grupo considerado titular, que vem de 3 vitórias pelo Alagoano e 1 pela Copa do Nordeste, é esse grupo que começa o jogo no próximo domingo. Estão todos os jogadores à disposição do Daniel Paulista. Agora cabe a você, torcedor, fazer a sua parte. Domingo, 16 horas, Clube de Regatas Brasil e Fortaleza, é Copa do Nordeste. Valeu então, Marcelo Rocha, um abraço para você, tá certo? Muito obrigado também pela sua participação. Matheus, também muito obrigado para você, um grande carnaval, hein? Igualmente, Vilela, vamos aí ficar ligados nos desempenhos dos alagoanos. E você, na semana que vem, estará conosco aqui mais uma vez no Canal Esportes, não é isso? Eu e o Guilherme Nobre. É, o nosso Guilherminho, um abraço para ele também. Bom, nós vamos agora encerrando esse Canal Esportes, deixo para você um grande abraço. Vamos encerrar o seguinte com imagens da vitória do Brasil, Sub-23, o Brasil pré-olímpico, a seleção brasileira. Com imagens então dessa vitória do Brasil, vamos ver aí se o Brasil conquista essa classificação. Meu amigo, vai pro jogo. Ganhar dos hermanos. Um abraço, bom carnaval para você.